Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 25, continuação. Pela manhã, o sol estava igual a um mar tranquilo. Olana disse ao Denibo que ele não iria ao diretório e que ela não iria dar aula. Passariam um dia no bunker. Ele deu risada. Não seja tola. Ninguém vai mandar os filhos para a escola, disse ela. E você vai fazer o quê? O tom dele era tão normal quanto seus roncos tinham sido durante a noite que passara acordada, suando, imaginando o barulho das bombas. Eu não sei. Ele lhe deu um beijo. Só vá para o bunker se soar o alarme. Não vai acontecer nada. Posso me atrasar um pouco, se a gente resolver continuar com as aulas na região de Mabase hoje. De início, ficou magoada com a despreocupação de Odênibo. Depois reconfortada com isso. Acreditava em suas palavras, mas apenas enquanto ele estava por perto. Depois que ele saiu, sentiu-se vulnerável, exposta. Não tomou banho. Tinha medo de sair para ir até o sanitário. Tinha medo de sentar porque poderia pegar no sono e se ver despreparada quando a sirene tocasse. Tomou xícaras e xícaras de água, até a barriga ficar inchada. No entanto, era como se a saliva tivesse sido sugada de sua boca e ela estivesse prestes a se afogar em pedaços de ar seco. Nós vamos ficar o dia todo no bunker hoje, disse ela ao Gu. No bunker, Ma? Isso mesmo que você ouviu, no bunker. Mas nós não podemos simplesmente ficar no bunker, Ma. Por acaso eu falei com a boca cheia de água? Eu disse que vamos passar o dia no bunker. O Gu encolheu o ombro. Pois não, Ma. Quer que eu leve a comida de Baby? Ela não respondeu, mas lhe daria um tapa se ameaçasse um sorriso que fosse, porque podia ver em seu rosto que estava achando graça na ideia de levar um prato com uma papinha de Baby e se enfornar num buraco úmido no chão para passar o dia. Apronte a Baby, disse ela, ligando o rádio. Pois não, Ma, disse o Gu. Onueri e Gu. Encontrei lêndias no cabelo dela, hoje de manhã. O quê? Ovo de piolho, mas só havia 2 e não achei mais nenhum. Piolho? Que história é essa? Como é que Baby pode ter piolho? Eu a mantenho sempre limpinha. Baby, Baby. Olana puxou Baby para si e começou a soltar as tranças e escarafunchar o cabelo grosso. Devem ser daqueles vizinhos sujos com que você gosta de brincar. Aqueles vizinhos sujos. Suas mãos tremiam e ela arrancou um tufo de cabelo para manter o controle. Baby começou a chorar. Fique parada, disse Olana. Baby se desvencilhou, correu para o Gu e lá ficou, olhando para Olana com um olhar espantado, como se não a reconhecesse mais. No rádio, o hino nacional biafrense começou a tocar, preenchendo o silêncio. Terra amada e idolatrada do sol nascente, pátria venerada de heroísmo valente, temos de defender a vida ou a morte lutando. Vamos proteger a alma do inimigo avançando. Mas, se for a morte o preço desse amor, então que nos deixem morrer sem temor. Todos ouviram até o fim. Leve Baby para a varanda e vigie, disse finalmente para o Gu, abatida. Não vamos mais para o bunker, então? Leve Baby para a varanda, só isso. Pois não, Ma. Olana sintonizou o rádio. Era muito cedo para as notícias da guerra, para os monólogos incendiários sobre a grandeza de Biafra que ela tão desesperadamente precisava ouvir. Na BBC, havia boletins recentes sobre o conflito. Emissários do Papa, da Organização da Unidade Africana e da Commonwealth estavam se dirigindo à Nigéria para propor um acordo de paz. Ouviu o noticiário meio apática e desligou quando escutou o Gu falando com alguém. Saiu para ver quem era. A professora Moekelu estava atrás de Baby, trançando de novo o cabelo que Olana acabara de soltar. Os pelos dos braços reluziam, brilhantes, como se tivesse passado óleo demais. — Você também não foi dar aula hoje? — perguntou Olana. Eu sabia que os pais não deixariam as crianças irem à escola. Claro que não. Que tipo de campanha ininterrupta de bombardeio é essa?
Foi por causa da vinda de Harold Wilson, rosnou a professora Moekelu. Eles querem impressionar o homem para que traga o exército britânico para cá. Special Julius também disse isso, mas é impossível. Impossível? Moekelu sorriu, como se a indicar que Olana não tinha ideia do que dizia. Esse Special Julius, falando nisso, você sabe que ele vende passes falsificados? Ele é fornecedor, faz coisas para o exército. Não estou dizendo que ele não faça um serviço aqui, outro ali para o exército, mas ele vende passes falsificados, isso vende. O irmão dele é do governo, e eles fazem isso juntos. É por causa deles que tudo quanto é tipo de malandro anda de um lado para o outro, com passes especiais. A professora Moekelu terminou uma trança e deu um tapinha no cabelo de Baby. Aquele irmão dele é um criminoso. Dizem que deu isenção militar para todos os parentes homens, todos que fazem parte de sua umuna. E você precisa ouvir o que ele faz com aquelas jovens mocinhas que andam por aí, à procura de homens endinheirados. Dizem que ele leva até 5 para o quarto ao mesmo tempo. Túfia. É gente como ele que tem que ser executada quando o estado de Biafra estiver totalmente estabelecido. Olana deu um pulo. Isso foi um avião? É um avião? Avião, quá? A professora Moekelu riu. Alguém bate a porta na casa ao lado e você acha que é um avião? Olana sentou no chão e esticou as pernas. Estava exausta de medo. Você ficou sabendo que nós derrubamos um bombardeiro perto de Kot Ekpeni? Perguntou a professora. Não soube de nada. E isso foi feito por um civil, com uma arma de caça. Sabe do que mais? É como se os nigerianos fossem tão burros que quem trabalha para eles se torna burro também. Eles são burros demais para voar com os aviões que a Rússia e a Grã-Bretanha deram para eles. Por isso trouxeram os brancos para pilotar. E nem mesmo esses brancos conseguem acertar o alvo. Metade das bombas deles nem sequer explode. Mas a metade que explode basta para matar todos nós, disse Olana. A professora continuou falando como se não tivesse escutado o que Olana havia dito. Soube que a nossa Ogibunegwe está metendo medo neles. Em Afikpo, ela matou só algumas centenas de homens, mas o batalhão inteiro de nigerianos fugiu apavorado. Nunca tinham visto uma arma como a Ogbunigwe, e nem sabem o que ainda temos reservado para eles. Ela soltou um risinho, balançou a cabeça e mexeu no meio-sol amarelo em volta do pescoço. Gowon mandou soldados bombardearem o mercado de Uagu no meio da tarde, quando as mulheres estão vendendo e comprando. Recusou-se a deixar que a Cruz Vermelha nos trouxesse comida. Recusou Kpampan, de modo que agora vamos morrer de fome. Mas ele não vai conseguir. Se tivesse gente despejando armas e aviões em nossas mãos, como fazem com a Nigéria, isso tudo já teria terminado há muito tempo, e todos estariam cada um na sua própria casa agora. Mas nós vamos vencer. Por acaso Deus está dormindo? Não. A professora Moekelu riu. A Serene disparou. Olana esperava o som estridente havia tanto tempo que um tremor antecipado lhe perpassou o corpo, antes mesmo de ter ouvido o alarme. Virou-se para Baby, mas o Gu já tinha posto a menina no colo e corria para o bunker. Olana ouvia o som dos aviões à distância, como trovões se formando, e logo depois os nítidos estalos de fogo antiaéreo se espalhando. Antes de entrar no bunker, olhou para cima e viu os jatos bombardeiros deslizando no céu, feito gaviões, voando surpreendentemente baixo, com bolas de fumaça cinza em volta deles. Ao saírem do bunker, mais tarde, alguém disse: eles queriam pegar a escola primária. Aqueles ateus bombardearam a nossa escola, disse a professora Moekelu. Olhem, mais um bombardeiro, disse o rapaz, rindo e apontando para um urubu no céu. Juntaram-se então a multidão que ia rumo ao grupo escolar de Akuakuma. Passaram 2 homens, na direção oposta, levando um cadáver calcinado. Uma cratera enorme, grande o bastante para engolir um caminhão, tinha dividido em 2 a rua em frente à escola.
O telhado do bloco de salas de aula ruíra num amontoado de madeira, metal e poeira. Olana não reconheceu sua sala. Todas as janelas haviam arrebentado, mas as paredes aguentaram. Do lado de fora, onde os alunos brincavam na areia, estilhaços de bomba haviam desenhado um refinado buraco no chão. E, enquanto ajudava a tirar algumas carteiras ainda intactas, era no buraco que Olana pensava, em como um metal quente e carnívoro conseguia marcar o chão com anéis tão bonitos. A sirene não tocou no começo da manhã, de modo que, quando o feroz uá-uá-uá dos bombardeiros apareceu de lugar nenhum, no momento em que Olana dissolvia a maisena na água para fazer o mingau de Baby. Ela previu como seria. Alguém morreria. Talvez todos eles morressem. A morte era a única coisa que fazia sentido. Ali, agachada num subterrâneo, arrancando um pouco de terra do chão, esfregando nos dedos, à espera de que o abrigo explodisse. As bombas estavam mais nítidas e mais perto. O chão pulsava. Ela não sentia nada. Estava flutuando para fora de si mesma. Veio mais uma explosão. O solo vibrou e crianças nuas, se arrastando atrás dos grilos, acharam graça. Depois as explosões pararam e as pessoas em volta começaram a se mexer. Se ela tivesse morrido, se Odenebo, Baby e Ugu tivessem morrido, ainda assim o bunker teria cheiro de terra recém-arada. O sol continuaria a despontar e os grilos não iriam parar de saltar. A guerra continuaria sem eles. Olana soltou o ar com uma raiva gelada. Foi a consciência de ser irrelevante que a levou do medo extremo à fúria extrema. Ela tinha de importar. Não iria mais existir languidamente, à espera da morte. Até Biafra vencer, os vândalos não iriam mais ditar os termos em que ela viveria. Foi a primeira a sair do bunker. Havia uma mulher caída no chão, ao lado do corpo de uma criança, rolando na terra, chorando. Gowon, o que eu fiz para você? Gowon, ile meregui. Algumas mulheres foram até ela e a ajudaram a se erguer. Pare de chorar, já basta, diziam. O que você quer que seus outros filhos façam? Olana foi até o quintal e começou a peneirar as cinzas no balde de metal. Tossiu ao acender o fogo. A fumaça da lenha ardia. Ugu observava a patroa. Má, quer que eu faça? Não. Ela dissolveu a cinza numa bacia de água fria, mexendo com uma força que fez a água respingar nas pernas. Pôs os pelotes no fogo e ignorou Ugu. Ele deve ter pressentido a raiva que se formou dentro dela e que a tornou delirante, porque se calou e entrou em casa. Da rua vinha a voz da mulher que chorava, cada vez mais rouca e débil. Gowon, o que eu fiz para você? Gowon, oleye mereji. Olana despejou um pouco de óleo na mistura já fria e mexeu até sentir os braços rígidos de cansaço. Havia algo de delicioso no suor que gotejava debaixo do braço, num ímpeto de vigor que fazia seu coração bater mais forte, na massa de cheiro esquisito que saía dali, depois de esfriar. E espumou. Ela tinha feito sabão. No dia seguinte, Olana não atravessou a praça correndo, a caminho da escola. A cautela se tornara, para ela, fraqueza e falta de fé. Seus passos eram firmes e ela olhava a todo momento para o céu claro, em busca de bombardeiros, porque, se os visse, pararia e começaria a atirar pedras e palavras neles. Cerca de 1/4 dos alunos da sua classe apareceu. Ela ensinou a eles o significado da bandeira biafrense. As crianças se acomodaram em tábuas, sob o fraco sol da manhã que jorrava pela sala sem telhado, enquanto ela desembrulhava a bandeira de pano de Odenebo e contava a eles o significado dos símbolos. O vermelho era o sangue dos parentes massacrados no norte. O negro era em sinal de luto pelos mortos. O verde era pela prosperidade que Biafra teria. E, por fim, o meio-sol amarelo,
que significavam um futuro glorioso. Olana os ensinou a erguer a mão na mesma saudação de Sua Excelência e pediu-lhes para copiar o desenho dos 2 líderes, que ela mesma fizera. Sua Excelência era robusto, desenhado com linhas duplas, ao passo que o corpo combalido de Gowon fora delineado em linhas simples. Nkiruka, sua aluna mais inteligente, sombreou os 2 rostos e, com alguns riscos de lápis, deu a Gowon um risinho sardônico e a Sua Excelência um largo sorriso. Eu quero matar todos os vândalos, professora, disse ela, quando se levantou para entregar o desenho. Sorria aquele sorriso da criança precoce que sabia ter dito a coisa certa. Olana olhou para a menina sem saber o que dizer. Nkiruka, vá sentar, disse por fim. A primeira coisa que contou a Odenebo, quando ele chegou em casa, foi a banalidade com que a palavra matar se formara na boca de uma criança, e a culpa que sentira. Estavam no quarto, com o rádio ligado em volume baixo, e ela escutou a risada aguda de Baby do quarto ao lado. Ela não está, na verdade, querendo matar ninguém, nem. Você ensinou a ela o que é patriotismo, disse Odenebo, tirando os sapatos. Não sei, não. Mas as palavras dele a encorajaram, assim como o orgulho que exibia no rosto. Ele gostara da força com que, pelo menos uma vez na vida, tinha se pronunciado em defesa da causa. Era como se ela fizesse parte, em pé de igualdade, do esforço da guerra. A Cruz Vermelha lembrou-se do nosso diretório certa vez, disse ele, apontando para uma pequena caixa que trouxera consigo. Olana abriu-a e colocou as latinhas atarracadas de leite condensado, a também esguia lata de ovo maltine e um pacote de sal sobre a cama. Pareciam artigos de luxo. No rádio, uma voz vibrante dizia que os valentes soldados biafrenses estavam dispersando os vândalos em torno de Abakaliki. Vamos fazer uma festa, disse ela. Uma festa? Um pequeno jantar, como aquele que a gente fazia em Inusuka. Tudo isso vai acabar em breve, nem? E então teremos muitas e muitas festas numa Biafra livre. Ela gostou da forma como ele disse, numa Biafra livre, e levantou-se para beijá-lo na boca. Certo, mas podemos ter uma festa na guerra também. Nós mal temos o suficiente para nós. Temos mais que o suficiente para nós. Os lábios dela ainda estavam comprimidos nos dele, e, de repente, as palavras assumiram um significado diferente. Chegou mais perto e puxou o vestido pela cabeça, num único gesto fluido. Desabotoou a calça dele. Não deixou que ele atirasse. Virou-se de costas, encostou na parede e guiou-o até ela, excitada com a surpresa de Odenebo, com a firmeza de suas mãos nos quadris dela. Sabia que deveria baixar a voz, por causa de Ugu e de Baby, no quarto ao lado. No entanto, não tinha controle sobre os próprios gemidos, sobre o prazer primevo e cru que sentia em ondas, até que terminaram ambos debruçados contra a parede, ofegando e rindo.